Olá, meus amigos vicentinos. O decreto de emergência nacional foi encerrado segunda-feira aqui no Japão. E a partir disso, comecei a receber dezenas de mensagens de pessoas perguntando: Johnny, como é que o Japão conseguiu controlar tão bem a pandemia e como que vocês saíram tão rápido desse decreto de emergência? Então eu vou falar alguns assuntos aqui, abordar alguns assuntos que vão ser do seu interesse para que, de repente, possa clarear um pouco a sua mente e que sirva também de referência, talvez, aí para o Brasil ou até mesmo para a cidade de São Vicente. Vamos lá. O primeiro de tudo é que alguns hábitos já são culturais aqui no país, como usar máscara quando se está resfriado para não passar, não transmitir gripe para outras pessoas. Álcool em gel tem em todo lugar. Outra coisa importante, as pessoas não entram em casa de sapato. A rapaziada vai entender muito bem o que eu quero dizer. Ó, já entrou no banheiro masculino público? Já viu como é que fica o chão ali perto do mictório? Então imagina, você pisa ali e depois você vai para sua casa e entra nela com seus calçados todos cheios de bactérias, onde o seu filho muitas vezes vai estar engatinhando ali, seu neto, enfim, ou até mesmo você acaba por muitas vezes deitando no chão. Então, só o fato de você já estar colocando o seu calçado do lado de fora dessa casa já ajuda bastante. Lavar as mãos corretamente. Pois bem, isso tudo, talvez você até já saiba. Mas uma outra coisa muito importante é que o governo japonês, embora tenha oposição e governo, eles entendem que a saúde e o bem-estar do povo está acima de tudo. Então, quando o governo falou, olha, fica em casa por causa do isolamento social, ele não falou assim, olha, fica aí e tchau. Não, ele pagou para esse cidadão ficar em casa. Só para você ter uma ideia, foi liberado um fundo emergencial onde cada pessoa residente nesse país, independente da nacionalidade, começou a receber $1.000. Esse preenchimento podia ser online ou através de formulário para não ter aglomerações no banco, nas prefeituras, enfim. Outra coisa importante foram as medidas que o próprio governo japonês destinou para os autônomos, porque os autônomos são os que mais sofrem com tudo isso, não é verdade? Então, cada autônomo que conseguir provar que teve aí uma queda de 50% no seu rendimento, o governo está dando, gente, não é emprestando, está dando $10.000. Ou seja, 1 milhão de ienes, quase $10.000, para esse autônomo ficar em casa, ficar tranquilo, poder cuidar da família. Outra coisa, o governo ele garantiu o emprego das pessoas, para que as pessoas não fossem mandadas embora. Então, aí sim você consegue se isolar em casa de uma forma bem tranquila. E aí quando dizem assim, poxa Johnny, mas é que o Japão é um país rico. Não, o Japão não é um país rico. O Brasil é muito mais rico, muito mais rico. Você não tem noção de como o Brasil é rico. Olha lá. O Japão não tem terras férteis, o Japão não tem água em abundância, o Japão não tem commodities, ou seja, não tem extração de minério, até mesmo a energia que é consumida nesse país, que é um país industrial, é importada, ou seja, o Japão não tem absolutamente nada, é um arquipélago, é um conjunto de ilhas, tá? Não tem biodiversidade como o Brasil tem, enfim, dentre tantas outras riquezas que o nosso Brasil possui. Só que colocaram na cabeça do povo que o Brasil é um país pobre. Só para você ter uma ideia, olha só, foi destinado aí no Brasil um fundo do governo federal de 253 bilhões para poder combater o coronavírus. 253 bilhões. Desses 53 bilhões, 58,6 bilhões já foram usados. Agora imagina, se você tivesse pego esse dinheiro, ao invés de ter que ficar fazendo aí nessa correria toda, nessa loucura toda, hospital de campanha, comprar respiradores subfaturados que custavam aí $5.000, e aí a gente viu que tinha gente querendo vender cada um a $50.000. Se você pegasse todo esse dinheiro e fizesse a mesma coisa que o Japão fez, que foi, olha só povo, você tá aí, precisa se isolar, começa a repartir esse dinheiro e fica em casa, numa boa, tá? Vamos garantir as empresas, o microempreendedor e também os autônomos e as famílias, principalmente as famílias. Tenho certeza que não teríamos perdido tantas vidas, olha só, não teríamos perdido tantas vidas e o Brasil já tinha saído dessa pandemia. Eu sei que nesse momento as pessoas estão muito inflamadas, estão sensíveis, mas também
né? O povo vive levando pancada, quem é que não fica inflamado por causa disso? E aí, o vírus ele acaba se tornando uma ferramenta política, e o que não pode, porque no final das contas quem sofre de verdade é o povo. E eu já falei, por que o Japão ele conseguiu superar 2 bombas nucleares, 3 grandes terremotos, um gigantesco tsunami? Porque aqui o governo entende que a ferramenta, que a matéria-prima é o povo. Porque um povo com saúde, ele é mais produtivo. Um povo instruído, você tem mão de obra qualificada. E aí você liberta uma nação. É mais ou menos isso, tá? Um abraço.